Olá a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal de PY2 Tango Kilo India. Meu nome é Marcos, estávamos e vamos continuar fazendo aqui, né, um teste, né, um ensaio do limite de banda do 70 MHz do MSO 5074, que é um osciloscópio da Rigol, da linha MSO 5000. Então, no vídeo mais anterior nós paramos nessa tela aqui, e falei assim, olha, vamos passar para o canal alto e vamos ver o que acontece. É isso que nós fizemos. Vamos desligar aqui. Pronto, sumiu. Agora vamos lá para o canal alto. Colocar o 300 MHz e ligar. O que aconteceu? Aconteceu um ruído aqui, mas o sinal não apareceu. Olha o que acontece. Por que o sinal não apareceu aqui? Porque a falha no vídeo anterior, lá no fim, tá bom? Eu tenho que mudar o cabo daqui para o alto, sair da alta. Foi isso que aconteceu. Então vamos lá, vamos mudar. Isso. Já apareceu a carinha do sinal ali, tá bom? 300 MHz, exatos. Só que o canal alto já nos fornece mais 9 dBm. Mas lá nós estamos trabalhando com quanto? Nós estamos trabalhando com menos 7 dBm. Para manter igual, correto? Muito bem. Aí o que acontece? Bom, o sinal aqui ele ficou um pouquinho mais para cima, talvez ultrapassando ali. Eu não gosto que ele ultrapasse aquela linha. Gosto de deixar ele aqui. Pode até diminuir um pouquinho. Está muito pouco. Um pouquinho mais. Para ficar bonito. A estética é importante. Bom, então nós estamos aqui com um sinal de 300 MHz. Correto? Muito bem. Aqui no analisador de espectro, né, no FFT, está 300.01 MHz. Está bem preciso. Mais preciso do que aqui. Que está variando um pouquinho. Porque esse frequencímetro aqui ele é mais dinâmico do que aqui, tá bom? Então, o VRMS aqui deu 106 volts, 106 milivolts, correto? E aqui o sinal, vamos ver o que acontece aqui no sinal. Aqui nós estamos entrando com menos 7 dBm, correto? Vamos lá, 300 MHz. No caso aqui, eu fiz uma leitura de menos 29 dBm, tá bom? E aqui também dando uns menos 19. Por quê? Porque aqui ele já está instalado a expansão da largura de banda para 350 MHz. Mas eu fiz a tabela inteira com o limite de banda de 70 MHz. Então veja lá. O importante aqui é o seguinte, que lá está lá menos 29.33 menos 29.33 vamos lá, o dBm é aqui, ó, né? dBm é aqui. Dos 300, ok. Deu menos 16.3, mas devia dar menos 7. Por que ele está acontecendo isso? Bom, o que está acontecendo lá? Dá para perceber aqui? Muito bem. Vamos colocar de volta aquele link da Wikipedia. Bom, lá na Wikipedia tem lá o gráfico, né? Vamos lá, o gráfico. Isso, o gráfico da Wikipedia. Está aqui. Bom, no caso lá, nós estávamos falando que aqui é a frequência de corte, 70 MHz, onde ocorre a queda de menos 3 dB, ou seja, o sinal daqui é 70% do que deveria ser aqui. É isso, né? Esse gráfico não é exatamente para o MSO 5074, mas a ideia geral é essa. Então, nesse ponto de queda de 3 dB é chamado cutoff frequency, ok? Frequência de corte, tá bom? No caso, com 350 MHz, essa linha azul aqui foi para lá e começou a cair lá em torno de 340 MHz, ela começou a cair lá. Então, no caso atual, né, ele já está plano aqui, entendeu? É isso. Vamos voltar lá ao nosso PDF. Voltar ao PDF. Muito bem. Então está 16.3, né, deveria ser menos 7.
Então já deu uma diferença grande. Vamos acertar uma outra frequência. Vamos chutando que 400 MHz. 400 MHz. 400 MHz. Bom, em 400 MHz ele passou aqui para menos 5 dBm, né? Vamos ver se a gente consegue colocar menos 7 dBm. Isso, menos 7 dBm. Teoricamente temos a mesma amplitude. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu aqui é que mudou, né? Mudou o centro da frequência. Agora o centro da frequência é 400 MHz. Vamos lá aqui no FFT. Vamos lá, FFT1. No more. Aqui agora é 400 MHz. Está 300. Vamos mudar para 400. MHz, já está ali o sinal. E olha, eu vou manter o 10 MHz, ficou muito bom. Poderia ser 10%, que seria 40 MHz, né? Mas com 10 MHz ele está apresentando aqui o sinal para nós. Isso que importa, tá bom? Está lá 5 microsegundos, está lá, espaço amostral, né? Juntei as coisas na tela aqui, os períodos de tela, tudo junto aqui. E no caso lá com a banda passante de 70 MHz, deu menos 19,7 dBm. Puxa, mas está muito longe do menos 7 dBm. Por quê? Porque ele está descendo mais a curva, né? Está descendo mais a curva lá do... Aqui um pouquinho para cima. Que não dá. Está descendo mais aqui, tá bom? Está descendo exponencialmente. Isso é um sinal, lugar que... Uma banda parada de banda. Isso aqui é um lugar que essas medidas aqui elas não são reais, né? Reais aqui é o 0 dB, tá bom? 0 dB. O ganho 0 dB significa que o VO é igual ao VI, não há atenuação. Ok? É isso. Vamos aqui fazer um outro teste. Vamos fazer um outro teste. Já está aqui. 500 MHz. Aqui 400, vamos lá. 500 MHz, vai. É interessante que o Tiny SA consegue gerar esse sinal. Isso é uma coisa interessante para a gente ter noção, tá bom? Pelo custo-benefício dele, ele pode não ter a precisão aqui na amplitude, mas ele gera frequência e a falta de precisão você compensa com outra coisa, né? Você pega e ajusta as escalas, né? Para dar o número certo para você em VPP, por exemplo, né? Ou VRMS, tá bom? Independente do que está apresentando aqui. Então lá, 500 MHz, não apareceu de novo. Vamos colocar o que? O center. Isso. O center vamos colocar aqui. Megahertz. Já apareceu ali, olha. Pode continuar até com o span de 10 MHz, são 10 quadradinhos aqui, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então isso aqui é 500, aqui é 510, aqui é 490. Certo? 480, 470, 460, 450. Essa é a lógica do span. Aqui para cima seria 510, 520, 530, 540, 550. Vamos lá, deixa eu pagar aqui só para você. Vamos lá, 500, 510, 520, 530, 540, 550. Vamos voltar lá. Agora, talvez eu consiga voltar aqui. Opa, consegui voltar pelo back, tá bom? Não precisou entrar tudo novamente aqui. Pode usar, o back ali funciona também, né? O retorno à tela, tá bom? E o Blackman, ele dá amplitude bem precisa, melhor que as outras, o Blackman, tá bom? Que é o que interessa para nós. A frequência a gente já sabe, é 500 MHz, tá bom? Aqui tá dando 500, tá vendo? Eu até mudei isso aqui para cá, pra gente facilitar, né? Para não sobrepor ali a coluna aqui da UNIT, né? Tudo bem? Do FFT. Então 500 MHz, aqui está com 499,99 e tal, tá ótimo, tá bom? Aqui temos o VRMS, esse VRMS aqui é daqui, ó, tá bom? E essa amplitude DBV é daqui, ok? Temos que lembrar disso. Então, colocando lá naquele site, naquele link do site, né? Vamos onde é que está aqui? Vamos lá.
Colocando aqui novamente, né? Ó, esse aqui é o link. Você coloca em DBV e recolhe o sinal em DBM e em VRMS, tá bom? É isso que eu fiz. Eu coloquei o DBV lá e fiz as medidas um por um. Tirei aquilo ali, tá bom? É um trabalhão? É. Quer moleza? Não é aqui, tá bom? Essas medidas, essas medições, elas exigem, exigem uma aplicação, né? Não é moleza. Trabalhar não é moleza, nunca foi, tá bom? Então é isso aí. Vamos prosseguir aqui. 600 mega. Vamos colocar 600 mega. Eu tinha feito. Ele voltou para menos 5 dBm. Vamos aqui calcular não, colocar menos 7 dBm. Muito bem, voltou menos 7 dBm. No caso, eu havia medido seria, no caso aqui, né? Seria. Opa, aqui já, eu tenho que mudar aqui, né? Não tem, aqui no, cadê o sinal? Sumiu. Então vamos lá novamente. Aqui, ó. Center. É, 600 MHz. Tá bom? Olha lá. Tá ali. 600 MHz está ali. Ele passou com 10 MHz, tá muito bom. Com 5 microsegundos aqui de espaçamento aqui no horizontal, né? Muito bem, passou. No caso é o seguinte, lá no caso, com a banda de 70 MHz, olha a medida que eu dei de dBV, 24.46 aqui, né? Que já está ampliado, e lá na outra, no caso, lá no caso original, né? Com 70 MHz, 45.59. Quer dizer, um exagero, está lá embaixo na curva, tá certo? Ele, no final, desapareceu. Tá bom? É isso aí. Agora, dá para ir até mais? Bom, vamos aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Aqui está 800 MHz. Dá? Por que não? Menos 7 vezes 1, menos 7. Muito bem, vamos passar aqui, ó, 800 MHz. Está lá o sinal. No caso, com a ampliação de banda de 350, ele também aparece aqui. Com a banda de 70 também dá. Só que os valores que vão dar aqui são piores em medição. Mas, piores ainda, mas você pode falar assim, não, o sinal existe e o sinal não existe. Não, o sinal existe. Isso é importante. Caiu a amplitude caiu lá, tá vendo? Conforme você vai aumentando a frequência, a amplitude vai diminuindo. Vou dar uma compensação ali, ó. Opa. Está muito além do que das especificações para 70 MHz. Mas está apresentando. Quer dizer, se você fazer um teste passa ou não passa, se tem sinal, se não tem sinal, ele vai muito bem. Aqui é 800 MHz, não é coisa tão simples de você fazer, tá bom? Agora vamos aqui, o limite aqui desse gerador aqui, ó, é 940 MHz. Ó, 940 MHz, vou colocar menos 7 dBm. Muito bem. Tá lá novamente. Já caiu aqui novamente, tá vendo? Muito bem. Caiu a amplitude. Opa. Vamos subir ali. Aqui o center, vamos colocar 940 MHz. Olha, é alta para chuchu. É muito alta, né? Para chuchu, chuchu é uma fruta aqui, um legume aqui no Brasil, né? É o chuchu, tá bom? Mas é muito alta, correto? 940 MHz, ele vai ter menos 48 dBV, é impraticavelmente errado em relação ao que daria, né? Em dBm, tá certo? Mas o sinal existe. Aqui não dá para colocar mais porque passou dos limites aqui, tá bom? Já está no limite, não vai mais, tá? Vamos pensar assim, vamos experimentar aqui, por exemplo, 950 MHz. Vamos ver o que ele faz. Opa, foi, vamos lá aqui, ó. Foi, vamos lá. 960 MHz, vamos lá. Ou será que vai mais? Vamos ver. 980 MHz. Aí não vai mais. Tá vendo? 960 é o máximo, tá bom? 960 é o máximo, né? Menos 7 dBm.
Está lá, menos 7 dBm. Tá bom? Se eu quiser colocar ali, ó. Vamos lá. 900 megahertz. Está ali o sinal, 960. Olha, como eu não estou usando o passo de 10 em 10, ele não está centralizado na grade aqui, tá vendo? Tá bom? Muito bem. Agora vamos encerrar aqui o vídeo, fazer umas considerações aqui, finais aqui, tá bom? Bom, o TinySA, ele mostra a informação de menos 7 dBm, que é na frequência de 70 MHz. A banda original do MCO 5074 é 70 MHz. Entre as frequências de 1 MHz e 60 MHz, a medida média do dBm é. Aí vem aquela coisa que vamos falar do dBm. Olha, eu fiz um exemplo prático aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver? Aqui, eu vou colocar um exemplo prático aqui no lugar que dá para ver. Dá para ver, olha? Muito bem. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Quanto é 0 dBm mais 0 dBm? É lógico que não é 0 dBm. 0 mais 0 não é 0 quando se trata de dBm. Esquece. A gente não está falando um sistema decimal, a gente está falando em dBm. Tá bom? Então, como a gente tem que fazer esse cálculo aqui? Olha, se você pegar a tabela que está disponível aí no Quick Settings do MSO 5000, você vai falar assim, olha lá, está até marcado. 0 dBm é 1 miliwatt, tá bom? Então você fala assim, ó, essa medida em watt é 1 miliwatt. 1 miliwatt mais 1 miliwatt dá 2 miliwatts, tá ok? Certo? Aí você, 2 miliwatts, todos nós concordamos. Aí você pega aqui em 2 miliwatts, quanto é em dBm? É 3. Então, 0 dBm mais 0 dBm é igual a 3 dBm. Tá vendo? 0 mais 0 é igual a 3 dBm. Porque é dBm, não é número puro, nem é metros, nem quilômetros, nem segundos. É dBm. Tá vendo? 0 mais 0 é 3. Tá bom? Então, isso aí a gente tem que acostumar com essas coisas. Viu? Né? Tá? Bom, então aqui eu fiz um cálculo, aqui no caso, né? Explicando sobre isso aí, como calcular. Para você fazer uma soma, você tem que mudar a escala, né? Mudar a escala para watt, né? No caso miliwatt, né? Tá bom? Mas a escala de watt, você muda a escala para watt, soma as partes, dá um resultado, e esse resultado você converte para dBm. É isso aí. A soma de medidas em dBm não é diretamente algébrica, não é direta algebricamente. Isso é importantíssimo. Tá bom? Para você converter a dBm em power, como é que você faz? Você vai lá no link. Esse link é que eu falei, Kentrel Engineering, muito bom essa tabela de conversão, muito bom esse site. Quem se preocupa em fazer uma calculadora assim, significa que os produtos devem ser muito bons, né? Confiáveis, né? E auditáveis, né? Isso é importante. Bom, então vamos lá. Como naquela primeira tabela nós não tínhamos a FFT em miliwatt, vamos calcular aqui, tá bom? Vamos calcular aqui, olha lá. No caso, né? No caso, até 70 MHz, vamos ver os dados que nós temos, ver o que dá para fazer. Tá bom? A gente quer fazer em miliwatts, porque nós queremos fazer uma média. Né? Como é que você faz a média? Você tem que somar e dividir pelo número de dados. Né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui dividido por 5 vai dar um valor. É isso. Então o que acontece? Em 70 MHz, nós vimos que a medida não é boa. Tá bom? Ela já tem uma atenuação naquele gráfico lá da resposta em frequência, né? Da menos 3 dB. Então vamos pegar aqui, no caso eu peguei em 1, mas pode ser 0, não tem problema, né? Vamos pensar assim, em 1, 10, 30, 50, 60. Eu calculei a potência em miliwatt, tá bom? Através do link. Vamos calcular a potência média aqui, né? Em miliwatt. É 0,10, é 0,10972 miliwatt, tá bom? Aí você pega e desconverte. Pega lá, da potência miliwatt para dBm e faz o cálculo, dá quanto?
dá menos 9,6 dBm, tá bom? Então a potência média, no caso ali, ó, seria 0,10.972 mW ou menos 9,6 dBm. Interessante uma consideração seguinte: acima de 60 MHz, a influência da frequência de corte, onde ocorre a atenuação de 3 dB, é muito mais pronunciada, né? A queda ali é como descer, é como jogar um paraquedas, né? Paraquedas, vai descendo, né? Inevitavelmente. Vamos lá. Fazendo que seja impossível você fazer aquela medida que você mede lá acima de 70 MHz, no caso aqui sem a extensão da BW, né? Ela não vai ser confiável. Então, embora o TinySA apresente informação de que sinal é menos 7 dBm, nos 5 casos, né, a média é 9,85, então não é exatamente o que deveria ser. Correto? Tem uma diferença aí, mesmo abaixo de 70 MHz, tá bom? Muito bem. Vamos falar mais um pouquinho aqui para a gente acabar esse vídeo. Então a potência medida é menor do que a anunciada, né, lá no TinySA. O propósito do TinySA foi alcançado, né, para ser um espectro analyzer e gerador de sinal de baixo custo. Isso não dá para comparar, você comparar com um gerador de sinal profissional de RF, tá bom? Não é para comparar. Ele custa no mínimo 30 vezes mais do que um TinySA. No mínimo. Isso aí FOB USA, né? Então, o TinySA é muito bom para os seus propósitos. Para educação e radioamador, é excelente, na minha opinião. Tenho certeza que quem tem um TinySA é excelente, tá bom? Principalmente se ele não tem um osciloscópio dessa qualidade, né, dessa envoltura, um gerador, um analisador de espectro profissional específico. Então, é excelente isso aqui, é melhor, é muito mais do que nada, entendeu? Mas, se você um dia puder ter um equipamento como esse, um analisador de espectro genuíno, né, ele vai ser mais preciso ainda, tá bom? Né? É isso aí. No futuro, né, o mesmo teste aqui que nós fizemos aqui pode ser feito com a MSO 5074 para até 350 MHz e comparar os resultados com esse aqui, tá bom? Também no futuro pode ser feito com um gerador profissional de RF, como esses da Rigol, né, da série DG Delta Sierra Golf 800 ou Delta Sierra Golf, né, 3000 ou Delta Sierra Golf 800 Alpha ou Delta Sierra Golf 3000 Bravo. E verificar as medidas, a expressão das medidas no MSO 5074 com a banda expandida de 350 MHz. Bom, eu acho que para fazer o teste aqui no limite de banda de 70 MHz foi alcançado o objetivo. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu me empenhei aqui para fazer uma boa apresentação e uma documentação que você possa reproduzir. Mesmo que você não tenha um osciloscópio dessa MSO 5074 ou também não tenha um gerador de sinais, né? Se você tiver um outro modelo que não tenha gerador, ou não vai, você pode usar aqui o TinySA como gerador de sinal auxiliar e vai funcionar para nível educacional, para radioamador, vai ser excelente. Nível profissional, você não vai precisar nem assistir esse vídeo, você já pode comprar um aparelho de um custo bem mais elevado, né, na sua empresa, no seu negócio aí, que vai ser muito melhor, tá bom? Mas para aplicações gerais, esse aqui tá suficiente. Então fica um abraço a todos aí, e vamos fazer um QRT aqui, e depois prossegue com outros vídeos. Até breve, de PY2 Tango Kilo Índia. Vamos fazer um QRT. Bye, bye.